Boa noite, tudo bem? Hoje, dia 27/4/2025, estudo de Satsang. Meu nome é Ima e a gente vai estar estudando hoje o Satsang, Transcendendo o Medo, Discursos Sublimes para a Pura Manifestação. Peraí, que a Baia está pedindo aqui para pôr ela como co-host. Só um minutinho. Pronto. Deixa eu entrar aqui também pelo computador. Espero que não me derrube, que eu vou colocar algumas, acho que eu não vou cair. Aí não me derrubou. Que eu vou postar também, sabe? Eu vou colocar um vídeo, né, de algumas passagens desse satsang. Não sei se todo mundo aqui conseguiu assistir o satsang, mas a gente colocou alguns trechos lá no grupo da Sangha. Saulo falou que está tentando conectar, mas estão na escuta. Estão lá na Flor. Chegou algumas pessoas hoje lá na Flor. Muito bem-vinda a todo mundo que chegou. Não sei todo mundo que chegou hoje, mas muito bem-vinda a todos que chegaram lá na Flor. E, e aí a gente coloquei alguns trechos lá que foram muito interessantes. E aí, se nem todo mundo conseguiu assistir esse satsang, assista, tá? Se todo mundo puder assistir os discursos, são 7 dias de discurso e são muito bons para que a gente possa, para que cada um aqui possa cada vez mais se abrir e trazer para sua própria introspecção e despertar para si mesmo, né? Questões próprias para si. Então, os estudos de satsang, eles acontecem uma vez ao mês, sempre com temas de discursos do Saulo, aonde a gente vai estar trazendo entendimentos, sensações, pensamentos do que veio de entendimento daquele tema. Então, eu já tinha feito há não sei quanto tempo atrás um estudo desse mesmo satsang, e eu achei extremamente síncrono ter vindo para mim. Não fui eu que escolhi esse tema. Esse tema ele veio escolhido para mim, ele veio de presente, né? Eu deixei aberto o tema que viria e veio esse tema para mim. E eu sempre tive, assim, acho que para mim, se a gente for falar que a maior dificuldade que a gente tem, pelo menos eu entendo que a minha maior dificuldade é também a minha maior libertação. A maior dificuldade que eu enfrento em vida é o medo, né? E ele também é a minha maior libertação. E aí é onde eu pego esse presente, que é transcendendo o medo, para mim é um presente poder transcender isso e olhar cada vez mais para mim, para os meus medos, para isso que está aqui dentro de mim. Então, o Saulo, ele sempre fala assim que, gente, vocês deviam estar comendo despertar no café da manhã de vocês. Então, vocês deviam estar ali a todo momento, tá no despertar, né? Vocês estão ali no café da manhã, vocês deviam estar consumindo despertar. Vocês estão ali tomando banho, devia estar no despertar. O despertar deveria estar sendo o que vocês mais queriam na vida de vocês, para que vocês realmente trouxessem isso. Para quem? Para quê? Né? Então, esse discurso, para mim, ele foi jogar o fogo nessa sombra, mas de uma forma muito maravilhosa que, sabe, acender o lampião não é jogar o fogo na fogueira ao ponto de, pelo menos para mim, né? Porque cada um tem a sua percepção dentro da tua própria, do teu próprio desenvolvimento, né? Da percepção de cada um. Mas para mim, não foi aquilo de
Nossa, fiquei completamente confuso, mas foi acender o lampião. E assim, nossa, clareou cada vez mais. Sim, me trouxe cada vez mais para a luz e para o entendimento, né? Então, quando logo no começo desse satsang me veio essa lembrança dessa frase do Saulo que a gente deveria estar consumindo ali o despertar no café da manhã, né, para esse nosso despertar. E ali ele traz uma primeira provocação que ele fala que as pessoas elas não gostam muito de grupos, né, que te façam pensar, mas as pessoas elas gostam muito daqueles grupos de bobeira e de autoajuda que ninguém sai. Mas as pessoas não gostam ali de ouvir um áudio de uma outra pessoa de como ela se auto-libertou. Ninguém quer ouvir isso, né? Porque ninguém quer olhar para si mesmo, porque dói. A gente vê ali, né, quantas pessoas estão em sofrimento, estão sofrendo, mas não vai buscar ajuda, não aceita uma ajuda real. E não vai se ajudar. Tá ali sofrendo, mas realmente não quer sair daquilo, né? Então tá nesse ciclo, mas não quer sair. Então, as pessoas elas ficam presas, né, nas acontecências dos fenômenos, né? Então, tá ali num grupo dos unicórnios e dos fenômenos é maravilhoso, né? De ver tudo. Não que o mundo dos fenômenos não exista. Ele existe, ele tá aí, né? E isso faz parte da vida, mas as pessoas elas ficam presas a isso e acham que só existe isso, né? E não olha para dentro. E aí, deixa eu pegar essa primeira parte do satsang que eu quero passar aqui pra gente poder ouvir. E aí, antes de eu passar, eu queria abrir também para saber se alguém dentro tanto dessa, tanto dos trechos que foram colocados nos grupos, né, durante essa semana, quanto também do próprio satsang, que viu o satsang, seja nessa semana ou nas semanas que se passaram, tudo mais, que teve algum entendimento, que queira estar compartilhando, pode abrir, falar um pouco mais também. Se alguém quiser abrir, quiser falar, não apenas eu que preciso estar falando, isso aqui é um estudo, então dentro de um estudo outras pessoas também podem estar compartilhando, tá? Nessa partezinha aqui que eu tô, tá só abrindo para a gente poder estar ouvindo. O Saulo ele traz falando de que dessa primeira, desse primeiro trecho que a gente colocou lá no grupo, na verdade não é desse primeiro trecho, né? Mas é do trecho número 2 do barco prestes a virar. Então ele traz sobre a metáfora, né? Que tudo que você coloca para sua vida como sendo algo de bom para você e a sua felicidade como sendo um relacionamento, um amigo, um emprego, um chefe, uma família ou qualquer coisa que seja, se está fora de você, se está no, você está num barco prestes a virar. Ah, não, já, na verdade foi, não precisa colocar o vídeo não, porque aqui tá bem sucinto. Então, o que que ele quer dizer com isso, né? Geralmente, quando a gente associa a felicidade, ou quando a gente ouve sobre felicidade, ou quando você pergunta sobre qualquer coisa relacionado à felicidade, ou qualquer coisa nesse sentido, ou quando você pergunta para você, né? Se você faz uma pergunta assim, quem é você? Geralmente essa resposta ela está associada com algo externo, né? Com o seu nome, ou com o seu emprego, ou aquilo que você desempenha aqui, ou aquilo que você faz. Então, geralmente isso está associado com algo que é externo, né? Que não somos nós.
né? Até o Saulo falar, ele até fala, se a paz que você fala que você é a paz, você fala assim, ah, essa paz que eu sinto tá dentro do meu coração. E aí o teu coração para de bater, pronto, você não tem mais essa paz. Ele falou, mas opa, essa paz tá na onde? Tá no teu coração, né? Tá no corpo ou tá em você, na alma? Você é o corpo, então, ou não? O que que você é? Você tá preso no mundo dos fenômenos, né? No mundo das acontecências, você tá preso nessa caixa, né? Você tá preso nessa concepção do corpo, nessa identificação com o corpo, ou você realmente está se prendendo a algo externo ou que realmente é você, né? Então, se você está preso a algo que é externo, você está no barco prestes a virar. Então, tudo aquilo que é externo, a gente está no barco prestes a virar, né? Que um barco prestes a virar é aquilo que ele vai, e pelo menos que eu entendo dessa metáfora, eu posso estar errada, e se eu estiver errada dentro dessa metáfora, que um barco prestes a virar é um barco que a gente vai perder, né? Que vai cair, e aquilo ali vai ser, não que seja ruim, né? Porque quando algo cai, a gente aprende. Se não cair, a gente não aprende. Muitas das vezes a gente precisa cair para que aprenda alguma coisa, né? Ele até fala isso num certo momento, de que quando você está numa sanga, quando você está num grupo, que as pessoas estão ali no momento que tá com uma foice na mão, e que as pessoas estão nesse momento de cortar mesmo, você vai cair. Porque e você vai cair e você vai saber aonde você caiu, aonde você errou, para que você se levante, porque o professor, ele tá ali para poder, né, te ajudar a você construir o teu caminho, mas você tem que pedir ajuda e você vai seguir o teu caminho, né? Você tem que seguir o caminho, você tem que trilhar. E aí eu vou, agora sim, eu vou pegar uma outra parte, começar aqui, que ele fala do trecho de presos ao fenômeno, que é essa crítica da busca por prazeres momentâneos, para a gente estar preso em um mundo de fenômenos. Vocês já se questionaram sobre isso? Se a gente está vivendo a vida, se a gente está realmente, se a gente está preso no mundo de fenômenos, se a gente está experienciando as coisas como elas são, ou se a gente está vivenciando essas mini pílulas de felicidade. E aí ele fala aqui sobre isso. Eu vou colocar aqui, peraí, só um momentinho. Preciso só que a tem alguém que está compartilhando o som. Eu preciso só que ele deixe de ser compartilhado. Ima, eu acho que sou eu, porque estava com o som do meu computador. Eu só não sei como eu acesso esse compartilhamento. Você sabe? Fica uma abinha aberta lá em cima, eu acho que você consegue fechar. Tá vendo que fica um xizinho lá em cima? Peraí que a Baia mandou aqui. Eu não sei que X é esse.
Se você sair e Acho que entrar, deve foi. funcionar. Consegui? Veja, por favor. Obrigada, Lê. Veja se foi. É, agora deu. Então, vocês conseguem ver a tela do meu computador? Sim. Tá. Depositar fora a tua felicidade é você estar num barco que está prestes a virar. Você consegue compreender o quão profunda é essa simples frase? Se tudo o que você coloca para a tua vida como sendo algo bom para você, sua felicidade, um relacionamento, um amigo, um emprego, um chefe, uma família, qualquer coisa que seja, se está fora de você, você está no barco prestes a virar. Teu emprego não depende de você. Tá, claro que depende, mas eu estou dizendo no sentido geral, vocês entenderam. Se você não fizer por onde também, você está desempregado. Seu relacionamento não depende de você. Opa, não. Depende de você também. Se você não estiver ativo no seu relacionamento é um barco prestes a virar. Os seus amigos, bom, se você não estiver ativo com seus amigos, é um barco prestes a virar. Então por que que a gente continua colocando fora tudo o que nós já somos dentro? E por que que a gente sabe disso e continua lidando com as coisas da mesma forma nesse mundo das acontecências? Por que que nós continuamos vivendo uma vida assim? Em uma felicidade dentro de uma caixa, nos limitando a sermos felizes em conta-gotas. Pílulas de felicidade, pílulas de sabedoria, pílulas de sucesso. Eu não ia falar, mas vou falar. Pílulas de prazer. Aonde que uma sensação experienciada pode traduzir quem é você de verdade? Aonde algo que você fuma, que você bebe, que você injeta, blá, tanto faz. O que que isso pode trazer de real ser para você? Pode te encaminhar, pode te ajudar, mas o reconhecer-se é seu. Tudo é ferramenta para que você, como mestre de si mesmo, assuma o teu papel, a sua autorresponsabilidade e desperte. E aí ele traz uma segunda provocação, que quando ele fala da água fluir
através de nós, ele fala que a gente está muito cheio de nós mesmos, né? Ele fala muito cheio de tantas coisas, de tantas experiências, sensações, situações. Ele fala que a sociedade está aprisionada dentro de si mesma, em sistemas que não são autossuficientes. E um sistema que não é autossuficiente é que não se sustenta, né? Porque um sistema autossuficiente é um sistema que consegue se sustentar. Então, quando você está dentro de um sistema que não é autossuficiente, ele não sustenta, não tem como. E ele está fadado ao fracasso, né? Um sistema que não se sustenta, ele é fracassado. Chega um momento que ele cai, que, que cai, não tem como. E aí ele traz uma terceira provocação, que é o outro trecho que a gente colocou lá, que foi colocado lá no grupo da Sangha, que é a caixa da espiritualidade, que, que é uma das provocações também, que é muito interessante, né? E eu entrei muito nessa caixa da espiritualidade, quando eu entrei na Sangha, há um tempo atrás. O Saulo brincava muito comigo e eu não entendia isso. Hoje eu entendo dessa caixa. De você mudar o tom de voz quando você vai falar, de você assumir forma, de você assumir trejeito, de você assumir jeito de falar, forma de agir, roupas. é, e tudo bem você gostar de uma roupa, de outra coisa, e você achar bonito e querer, né, e falar, nossa, que legal, aquilo é bonito, eu também vou utilizar, mas você acaba perdendo a tua essência, você acaba perdendo quem você é, a tua forma única de ser, né? Porque a tua forma única de ser é você. E a gente vê isso muito dentro de um desenvolvimento humano, dentro de um desenvolvimento do ser humano, ali na fase do adolescente, é muito natural que o adolescente ele busque por se encaixar. O adolescente ele busca ali essas esses grupos, né? Ele busca essas caixas para que ele se sinta socialmente aceito. Então chega ali, tem os setênios da nossa vida, então chega até uma certa época da nossa vida que a gente busca essas essas caixas para que a gente se sinta socialmente aceito. E a gente vai perdendo essa nossa unicidade de ser, essa nossa forma única de ser, né? E aí, e a gente vai assumindo essas formas dos grupos, isso é muito perigoso, porque você perde a tua forma única, né? E aí você assume aquela forma do grupo, todo mundo fica muito igual, você se perde, né? E como minha mãe já dizia, e hoje eu concordo totalmente com ela, você não é todo mundo, e hoje eu falo, graças a Deus eu não sou todo mundo mesmo, ainda bem que eu não sou todo mundo, bem já dizia minha mãe, ainda bem que não sou todo mundo. Assuma a tua estranheza de ser. Essa caixa da espiritualidade, né, você assume ali trejeitos de um grupo ou trejeitos de algo que se imagina ser, né? E isso também é muito perigoso, porque além de você perder a tua forma natural de ser, você tá ali assumindo coisas que não são reais. E aí ele fala, né? Você muda o seu tom de voz, é tanta luz que você nem consegue ali se mexer, né? Ali aquele efeito namastê. Só que o que que acontece? Se a pessoa ela é daquele jeito, daquela forma,
em todos os lugares é a forma como ela é, a forma como ela fala com todo mundo. Só que aí, quando ela vira com outra pessoa, ela não é assim. É só num grupo. Então, peraí. Tem algo de errado que não está certo, né? Ela não é assim com todas as pessoas. Então, algo não bate. Então, não é natural, né? Então, cadê a autorresponsabilidade ali de quem quer acordar, olhar para suas sombras, olhar para suas dores, ter realmente a responsabilidade de ser quem se é em qualquer lugar que esteja? Tá com a família, não tá com a família, tá em grupo de luz, não tá em grupo de luz, de ser aquilo que é em todos os lugares. Ser quem é dentro da igreja, quem é padre em qualquer lugar. Não é padre menos padre porque está na igreja ou fora da igreja. O Saulo é o Saulo em qualquer lugar. Quem já, né, eu, por exemplo, já tive possibilidade de ver o Saulo com a minha família e o Saulo no meio de um satsang. O Saulo é o Saulo com a minha família e no meio do satsang. Ele não muda. Ele é a mesma coisa e a mesma pessoa. A única coisa que vai acontecer talvez é a roupa do satsang. Ele colocar uma roupa ali, uma roupa da espiritualidade, porque ele está fazendo uma prática espiritual, e ali com a minha família, ou com a família dele, ele está com uma roupa mais despojada, porque naquela ocasião ele vai estar utilizando uma. Mas ele é a mesma coisa, a mesma pessoa. Mas a essência, o que ele não muda. Ele é o mesmo. E por que a gente muda? Né? Por que não tem essa nossa autorresponsabilidade de ser quem a gente é em qualquer lugar? Porque com um grupo eu sou de um jeito, com, com um certo amigo eu sou de uma forma, com aquele amigo eu não posso falar tal coisa. Aí, gente, eu falo. Infelizmente eu falo, eu sou a tia meio chata, sabe? Dos grupos. Eu sou aquela minha tia meio chata do rolê. Infelizmente eu sou. Porque eu sou. Porque eu sou. Então, assim, seja quem você é em qualquer lugar. Por que você não assume a tua forma e quem você é? A sua forma real e verdadeira de ser, né? Esses tempos atrás eu falei com uma paciente minha, eu vou tentar lembrar exatamente como foi, mas foi mais ou menos nesse tema, assim, a gente estava falando de aquilo que é intrínseco dela, né? Eu falei, ela estava falando sobre ela mesma, e eu falei, isso que você está falando de você, assim, se fosse a tua melhor amiga, ou alguém que se amasse muito, você deixaria ela falar dela mesma, assim? Se ela estivesse falando pra você, né? Se eu ouvindo assim, você deixaria a sua amiga falar isso? Aí ela olhou assim pra mim e falou, não. Aí eu falei, por que você fala isso pra você? Né? Por que você fala isso pra você mesma? Falei, porque se isso fosse um valor seu, assim, um valor muito forte seu, algo que você acreditasse realmente, assim, tipo, é um valor meu, né? Eu acredito que isso seja um valor. Você falaria isso pra qualquer pessoa. Sim, não, é um valor meu de que tem que usar vermelho em qualquer lugar. Eu sou terrível para colocar de qualquer coisa assim. Eu sou horrível para fazer qualquer tipo de idealização ou comparação, mas o vermelho é a melhor cor, por exemplo. Se fosse um ideal seu e você acredita que vermelho é a melhor cor, se sua amiga falasse que amarelo é bom, você ia falar, amarelo é terrível, vermelho é a melhor cor. Então, não é algo que você acredita. Por que que você fala isso pra você? Por que que você se desmerece tanto? Então, isso não é algo que você acredita, né? Por que que você fala isso pra você? Então, cadê a nossa responsabilidade, né? Da gente prestar atenção nos padrões que a gente entra,
muito provavelmente, quando a gente assume esses padrões, a gente quer ser aceito naquele grupo, né? Ah, o Cícero falou aqui que ele entendeu faz um tempo que apenas sozinho você consegue ser você mesmo. Qualquer pessoa presente altera isso. Sozinho só a pessoa mesmo sabe e consegue ser ela mesma. E a Milena falou que acredita que tenha muita relação com a necessidade de pertencer. Então você se comporta de forma diferente em vários grupos. Quando você assume a si mesmo, muitos desses grupos se dissolvem. Então, Cícero, eu respeito muito a tua opinião, mas eu não concordo, sabe? Hoje em dia eu tenho uma visão um pouco diferente. Hoje em dia eu vejo que quando você está em paz consigo mesmo, não importa muito o que o outro ache, sabe? Tanto faz o que ele acha ou o que ele não acha de você. Se você está muito bem com você mesmo, pouco importa o que ele acha ou não. Você vai ser você mesmo, independente do que ele está achando, porque eu só vou alterar o meu comportamento se eu me importo com o que ele acha, se eu estou preocupado com o julgamento dele. Na verdade, se eu estou preocupado com o meu julgamento perante o que ele vai achar. Então, se eu estou com medo do julgamento dele, né? Na verdade, do meu julgamento. Mas se eu não estou preocupada com o julgamento do outro, do meu julgamento, eu vou fazer o que eu quero. E, e eu vou ser eu mesma, sem me preocupar, sabe? Mas o julgamento, ele ferra muita coisa. A gente tem muito medo ainda do que o outro vai achar, se a gente vai ser zoado ou não, se vão tirar com a nossa cara. E aí a gente acaba perdendo a nossa unicidade de ser. E às vezes é essa questão única de ser que vai estar brilhando os olhos de outra pessoa, sabe? Que vai levar outra pessoa e falar, nossa, que legal! Falar uma coisa pra vocês, assim, que é tão besteira. É, eu uso uma. É tipo uma papete, sabe? Meu marido me zoa muito, que ele falava antigamente que era a sandalinha de Jesus, né? Assim, eu uso muito isso, meu pé dói muito para andar, e eu uso muito, nossa. E aí, assim, esses tempos atrás eu andei, fui numa padaria, assim, e aí não é o que eu acho mais bonito, mas também não é o que eu acho mais feio. Mas se eu for falar assim, é o que você acha mais lindo do mundo? Não é. Mas é o que eu acho mais confortável. Hoje em dia eu prezo pelo conforto. E aí uma menina assim, muito novinha, assim, adolescente, virou pra mim e falou: Nossa, que coisa mais linda, maravilhosa, onde você comprou? Aí eu olhei assim pra cara dela, dei risada, falei, ah, comprei na internet. Ela falou, ai, tô procurando há muito tempo. Falei, ah, nem imaginei que ela ia achar. Volta pro estudo. Mas, mas quando a gente percebe pro padrão que a gente está entrando, a gente consegue assumir o nosso papel. Como o Saulo ele fala, né, e aí ele entra na questão da ação. Ele entra no próximo ponto que ele traz sobre a ação, o agir e o fazer. Nessa parte, quando ele entrou no ação, o agir e o fazer, ele me lembrou do Karma Yoga. Ele começou a falar sobre a gente assumir o nosso papel. E nessa parte, quando ele falou sobre a gente assumir o nosso papel, ele lembrou sobre o Karma Yoga. Que o Karma Yoga é a gente agir, é a gente realizar, é a gente fazer. E aí ele trouxe sobre a respiração. Respirar, respirar é uma ação, né? E aqui ele traz, eu vou colocar mais uma parte do satsang.
festejando com Krishna aqui, porque é uma alegria muito grande a gente estar junto para falar do que é, para falar do que verdadeiramente somos aqui. E se eu sou o amor, querido, você também é o amor. E você não precisa falar arrastado para ser o amor. Você não precisa deixar de falar palavrão para você ser amor. Não, você não precisa fazer nada disso. Você só precisa ser. Não me pergunta como vai ser. Você só precisa ser. Você só precisa verdadeiramente agir consigo mesmo, respeitando toda a sua essência, com toda a tua graça e intuição que já é disponível a você. Porque quando eu me coloco em uma posição de aconchego, eu acredito que tudo que vem até mim com facilidade é fluxo. E não é acomodação, porque o teu fluxo, ele está intimamente ligado a uma entrega real. E tudo que você faz para preservar a tua alma, a tua essência, o teu caráter, é ego. Aqui ele me lembrou, tá falando do propósito, do conforto, né? E lembrou do satsang que ele fala sobre conforto e propósito, né? E aí ele começa a falar quando a gente edifica pelo amor, quando a gente traz as coisas pelo amor, a gente traz a mudança que a gente quer. Quando a gente edifica pela luta, pelo medo e pelo sofrimento, a gente traz a luta, a gente traz o medo e o sofrimento, porque as pessoas se identificam pelo medo e não pela virada de chave que é o amor. E o Saulo já trouxe há muito tempo essa mudança de chave, né, de que o medo, ele é contrário ao amor, né? Então, quando a gente quer edificar alguma coisa, quando a gente quer ter uma conversa difícil com alguma pessoa, e a gente, né, ele fala até sobre o comitê de não luta nesse satsang, quando é que a gente quer ter alguma conversa difícil, quer falar sobre algo difícil, a gente tem que edificar pelo amor, não é pela luta, não é pelo medo, porque senão a gente também traz uma frequência que não é aquela que a gente quer estar edificando. Então, é pelo amor que a gente edifica as coisas, e não pela frequência contrária, né? Qual o testemunho que você está dando para uma real mudança de vida para você mesmo e para os outros? Ou você até agora está brincando de autoconhecimento? Chega uma hora, queridos, principalmente quando você chega numa sanga, que a galera tá com foice na mão, chega uma hora que você vai cair, chega uma hora que vão cortar suas pernas. E essa é a melhor hora. Porque na hora que você cai, é que você percebe por que você caiu, o que você precisa fazer para se levantar, como se levantar, levantar e andar. O professor existe para te dar suporte.
Mas quem tem que pedir ajuda é você. Quem tem que estender a mão e falar me ajuda é você. Esse é o papel de quem está na jornada do autoconhecimento. Porque senão a gente pode florear essa live aqui de unicórnios e fadas e duendes e as energias. Poxa, ia ser o máximo. Principalmente para quem tem dons mediúnicos. Eu sei que quando arregaça esse satsang, a galera fica maluca. Eu aconselho fazer um link desse satsang com a série Despertando Virtudes. O vídeo que fala sobre a paz do Cristo. Porque as pessoas têm uma visão completamente equivocada do Buda, que é o Cristo, e do Cristo, que é o Buda. Vocês acham que a gente está falando aqui sobre passar a mão na cabeça e fazer você se sentir melhor? Tudo bem, você pode se sentir melhor, pode ter algo que faça sentido. Tá tudo perfeito. Mas, queridos, para você deixar de ser quem você pensa que é, para assumir o teu papel e verdadeiramente ser quem você é, algo aí deve morrer. Você já sabe o que é. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer uns questionamentos mesmo, né, para mim mesma, do do que eu tenho medo, né, de mim mesma, né, o que é esse medo dessas trevas internas, medo do quê? Que de não gostar de si mesma, né, de não chegar até onde acho que tem de ir. Quais são esses medos dentro de si mesma que se tem, né? Aí até dentro de si mesma. E aí, depois disso, ele faz uma meditação, né? É, ele até fala no final do satsang que ele não gravou, mas ficou gravada a meditação e eu aconselho quem quiser assistir esse satsang é voltar e fazer essa meditação. Volta, faça, assista esse satsang, faça a meditação. Tá lá. É, e porque é uma meditação onde te traz para o coletivo, ela conecta a gente nesse movimento com o coletivo. E por que que isso é importante? Porque o se iluminar não é só pra gente, né? Quando a gente fala de iluminação, quando a gente fala de despertar espiritual, porque pelo menos para mim, essa palavra iluminação era algo muito novo, né? A primeira vez que eu vi isso foi com o Saulo. Eu ouvi através de uma amiga, mas foi por conta dele. Eu nunca tinha ouvido isso. Isso para mim era algo novo dentro de um repertório, né, de espiritual, religioso, né? E eu demorei muito tempo para conseguir assim entender o que significava, assim, realmente compreender e fixar o que entendia. Hoje eu posso falar que eu entendo o que é, mas eu demorei muito tempo para conseguir
captar até nas entrelinhas e entender. Mas se iluminar não é para você, né? Não faz o menor sentido pensar que você vai querer iluminar para si mesmo. Você se ilumina para iluminar o coletivo, né? Para mim, eu penso, eu tenho uma tela mental assim de pensa num poste na rua, né? É como se fosse ali um poste na rua ali. Você ilumina para iluminar o caminho do outro, né? Então, ilumina-se para iluminar, né? Então, e aí ele fala, né? Então, é como se fosse ali a luz na rua existe para iluminar o caminho de quem vai passar. Então, eu fiz essa associação, né? Assim, de que ilumina-se para iluminar, a luz na rua existe para iluminar o caminho de quem vai passar. É essa associação que eu faço, né? Iluminação. E aí ele traz de que é necessário deixar ir para que você surja de você mesmo. Ele traz essa frase. E aí ele fala, mas eu já estou aqui. Sim, a gente já está aqui, né? O ponto é que tem, como ele falou lá atrás, a gente está tão cheio da gente mesmo, de tanto entendimento, de tanta coisa, tanta experiência, tanta acontecência, tão conectado com o passado, a gente está tão fora do presente, a gente está tão fora daqui que a gente não consegue perceber, né? A gente está tão preso nessa história que contaram pra gente, a gente está tão preso nas acontecências, nesse mundo dos fenômenos, do que aconteceu, nas histórias que se passaram, de tudo que já houve, do que aconteceu, das dores, dos traumas, das raivas, do passado, do piriri, do papai, do mimimi, das dores, de que são necessárias para os entendimentos, mas a gente está tão lá de tudo que a gente se perdeu do aqui e agora. A gente não está aqui, né? E aí a gente não percebe. E aí passa, né? E aí a gente não consegue perceber esse presente que já está aqui. E tudo isso que eu estou buscando já é aqui e agora. Já está aqui nesse exato segundo, falando com a gente nesse momento, conversando com a gente nesse momento. Mas a gente não está aqui, atento, né? E aí eu vou trazer mais uma foto para a gente ouvir. Eu estou atento? Eu estou aqui? Se eu estou aqui, eu sou a paz, eu sou a graça, eu sou a plenitude da vida em ação. Eu sou esse namastê que você fala. E eu não preciso de nada, nem absolutamente nem ninguém, para que eu seja eu mesmo, para que eu viva a minha vida, para que eu seja mestre de mim mesmo e verdadeiramente assuma meu papel aqui nessa encarnação.
Eu sei que algo em você mudou. Fisicamente. Aí a mente quer assim, né? Mudou o quê? Fisicamente? Onde? Se você está atento, você sabe. Você sabe que algo foi feito. Você vai perceber isso nos próximos dias, principalmente nos próximos 3 dias. Alguém de fora que te conhece bem vai falar alguma coisa com você. Você vai ver. O que foi mexido aí em você. Depois você me conta. Então, se eu sou a pura presença manifesta aqui, por que que eu não acredito nisso? Se eu sou a mais profunda paz aqui, por que que eu não acredito nisso? Se eu sou o próprio estado de graça aqui, por que que eu não acredito nisso? E se você veio ser quem você veio ser no mundo, por que que você não acredita em você? A gente sai agora de uma fase de esperar com que os outros nos digam o que fazer, para uma fase de ação. Porque só numa fase de ação você vai compreender o que vai acontecer daqui para diante. Vai ter um momento em que você vai estar sozinho e você vai ter que fazer o que precisa fazer. Mesmo se você acreditar que o coleguinha do lado não está fazendo, faça. E aí eu fiquei aqui pensando, né? É, e vieram alguns entendimentos com essas falas do Saulo de que nessa Matrix louca que a gente vive, né? O papel do medo tira a gente da nossa presença, né? Da nossa presença de amor da gente mesmo, da nossa própria autossuficiência. É muito louco, né? A gente nesse papel de ser humano, como a gente para de acreditar na gente. E essa autorresponsabilidade é nossa mesma, da gente voltar a acreditar na gente.
como que a gente volta a acreditar na gente? Começa a fazer as coisas básicas do dia a dia, começa a seguir a tua intuição, começa a fazer o que tem que ser feito, né? Se o caminho do amor é o, né, se o amor é o contrário do medo, é fazer o caminho inverso, né? Começar a fazer as coisas, começar a fazer, a agir, né? Trabalhando as nossas sombras, as nossas dores, os nossos medos, né? Chamando ali como quiser chamar, sabe? Para a gente nos tornarmos pessoas de segurança, né? O Saulo já há muito tempo fala para a gente nos tornar pessoa de segurança. A gente tem ali os grupos de estudo, não são grupos de estudo, pera, não são grupos de estudo. Eu esqueço o nome certo. Espera aí que eu já falo o nome certo. Os discipulados, as turmas dos discipulados, para quem não é do discipulado, para quem está estudando, está ouvindo aqui e não conhece ainda do discipulado, a gente tem as turmas dos discipulados, que são os grupos de estudo, onde a gente Saulo traz temas diversos para que a gente possa estudar e para que a gente possa cada vez mais nos tornarmos pessoas de segurança, nos trabalharmos. O que são pessoas de segurança? São pessoas incorruptíveis, são pessoas que, independente do que acontecer, que a gente vai se manter firme, que a gente vai estar bem fisicamente eu não sei, né? Mas emocional, físico, mental, espiritual, que a gente esteja, né, fisicamente bem ali, que a gente se mantenha ali firme, independente do que aconteça. E isso bate exatamente com esse satsang, porque se qualquer vento que bate na nossa bunda bate ali com nesse medo e a gente não transcende esse medo e ele bate mais forte do que acontece e a gente titubeia, a nossa casa ela é construída em areia e não cimento. Então, como Saulo fala, né? Se eu não me engano, essa frase ela vem da Bíblia. Eu não sei qual apóstolo que falou, não sei se foi João, mas que a gente seja como o sol do meio-dia, né? Que as nossas sombras estejam abaixo dos nossos pés. Saulo traz muito essa passagem. Eu não sei qual apóstolo que falou, mas nós precisamos colocar as nossas sombras abaixo dos nossos pés, transcender os nossos medos para que eles não ultrapassem a nós. Nós somos muito mais fortes do que eles. E por que se acha que não é? Não faz sentido. Não faz o menor sentido se achar que não é. O ser humano, ele é o único ser pensante. Isso eu sempre achei muito bizarro. O ser humano ele é o único animal pensante que tem todo o poder de materialização e de criação, né? Se a gente for pensar assim. E ele é o animal que mais tem problema, né? Se a gente pegar ali na natureza, o restante dos animais, ele segue por instinto. E o ser humano, ele com todo o poder do pensamento que ele tem todos os problemas emocional aí que tem. Cara, não devia ser o contrário? Eu posso ser muito ingênua, mas para mim devia ser o contrário. Porque com toda essa capacidade que tem, devia ser o inverso. E Saulo traz também, né, que se você está interessado ali no que dá status, que isso vai cair, né? Que você, para que a gente edifique a nossa alma, ele traz ali, né, que iria começar a ter as turbulências,
mas a gente já está nessas turbulências há um bom tempo, né? Então ele traz ali a atenção, a oração e as práticas. E o Saulo, ele está aqui para nos ajudar, a gente a nos reconhecer presença. Peraí, só um minutinho. O Saulo está aqui para nos ajudar a nos reconhecer presença, para a ascensão da nossa alma, não da dele. Isso é para gente, para nós, para o nosso bem. Porque a gente não se conhecendo presente, a gente saindo da roda de Sansara, quem que ganha é a gente, gente. Se a gente sai dessa roda, se a gente sai disso, nos iluminando, é para o nosso bem. Isso é para nós, né? Então, e aí ele traz, né? Então, ilumine ali os que sofrem, né? Uma lâmpada forte, aonde ela vai? Ela vai aonde não existe luz, né? Então, você vai para onde? Aonde precisa da sua luz, né? E aí ele termina falando: faça algo agora, né? Por você, pelo outro, não deixe para depois. O que tiver que acontecer, vai acontecer, né? Porque já foi decretado, já foi escrito. Então, e vai acontecer. Já foi escrito há muito tempo antes. Então, faça o seu melhor agora, o que tem que ser feito agora, né? Não há melhor momento do que agora. Não adianta voltar atrás, né? Então, não há o melhor momento do que agora para se fazer o que tem que ser feito. E é isso. Eu encerro a minha fala aqui. É, queria saber se alguém quer abrir para trazer alguma consideração, se quer trazer algum entendimento, alguma fala, algo, alguma, algo também que reverberou por aí, quem entendeu, algum medo. Gente, não é possível que entre 15 pessoas ninguém reverberou medo nenhum. Vou falar então, já que ninguém se animou. Boa noite, gente. Em relação ao medo, é algo que me vem chamando muito atenção ultimamente também, é quando eu, por exemplo, fico frente a uma situação ou alguma atitude que eu precise tomar naquele determinado momento, e eu repenso, penso, repenso inúmeras vezes. E aí eu fui assistir, uma série de Davi, e eu achei muito curioso. Davi começou a reverberar, assim, na sanga um tempinho, mas eu achei muito curioso, porque quando ele foi enfrentar Golias, perguntaram para ele: "Você não está com medo?" E ele só falava, quando perguntava, ele falava: "Eu estou aterrorizado", ou "Eu estou morrendo de medo", mas isso não brecou ele, sabe, de uma certa forma. Então, essas lições, assim, me servem para a vida. A hora que eu estou frente ao medo,
que vai tentar me paralisar é a hora que eu acelero. Eu vou com medo, vou sem medo, vou de qualquer forma, mas eu vou, porque eu sei que possivelmente por trás desse medo é alguma possível libertação que eu vá ter, né? Então, eu acho que é isso. Medo, todos nós, entre aspas, né, sentimos, porque é inerente ao nosso corpo, ao ser humano. É um sinal de alerta, inclusive, mas o que fazer com o medo, né? Deixar ele te paralisar ou realmente agir? Não intempestivamente, não inconsequentemente, mas agir de uma certa forma, né? Que o medo, ele vai passar. Acho que é isso. A Cristiane colocou que percebe que de um lado tem o medo, do outro tem mesmo não saber o que realmente ela é. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Sim. Boa noite, Ima. Boa noite, todo mundo. Eu achei bem interessante também. O Saulo fala muito sobre ação, né? E teve um trecho aí que você trouxe, né? Sobre esse faça, né? Esse agir. E aí é curioso, né? Quando vem a relação do medo, e a gente traz essa relação do medo e de se congelar e de não agir, né? E aí tem aquele movimento, né? Que você tá vendo o cinto lá jogado no chão do teu quarto e você acha que é uma cobra, mas a partir do momento que você age para ver o que é, aquele medo ele também desaparece. Então, normalmente, mesmo quando a gente está com medo, mas que a gente executa algo, a gente deixa a ação vir, esse medo ele desaparece, né? Então é o caso também de Davi, para você aí, né, do Golias, que estou morrendo de medo, mas mesmo assim vá para ação, né? Esse medo ele tende a desaparecer, porque ele é uma ilusão, né? E a ação tira esse medo. E quando mais a gente fica parado alimentando esse medo, mais travado a gente vai ficando, e com mais medo a gente vai ficando, né? Então realmente é um movimento contrário. Então é interessante fazer, né, trazer essa interação, né? Essa ação e do medo. obrigada, Angel. E tem, você me lembrou de um experimento que fala sobre medo e ansiedade, só fazendo um complemento, onde fala exatamente sobre isso, né? Que eles davam ali uma caixinha para as crianças abrirem. Quando a criança abria, vinha uma aranha na mão da criança. E aí depois eles davam uma outra caixa para a criança abrir. E aí muitas não abriam com medo de ter uma outra aranha. E era uma aranha de mentira, era uma aranha de plástico. Só que na verdade nessa outra caixa, quando eles abriam, estava cheio de doce. E aí o que que eles falavam, né? Eles falavam que você não sabe o que está ali, né? Então gerava essa ansiedade, então esse medo, você não saber o que está. Então eles faziam essa associação de que o medo ele é totalmente ilusório, é uma imaginação, você está idealizando, você está imaginando algo que pode acontecer que você nem sabe o que vai acontecer. Então é uma imaginação de algo que você imagina dentro de um acontecimento que você teve de algo que já passou. Então é uma resposta a um trauma, algo que já aconteceu com você. Só que você não sabe se vai se repetir. Então você não está no presente. Você está ali preso em algo que já aconteceu do seu passado. Então você não está aqui agora, você está vivenciando algo que já passou.
Então você está preso, né, como o Saulo fala, você está preso a um trauma, você está travado. Está travado a algo que já aconteceu. Oi, gente, boa noite. Vocês me escutam? Sim, Sim, ficou pulsando aqui em mim quando você trouxe a frase Saulo está aqui para nos ajudar. E eu penso que Saulo não está aqui para nos ajudar. Saulo está aqui a serviço do divino, sendo quem ele é, para realizar algo que durante esse satsang, algum trecho aqui vocês trouxeram sobre isso, é, é necessário ser realizado. Energia ômega, ômega regênesis, dentro desse processo de transição planetária. Quem tem que se ajudar somos nós mesmos. Ele está disponível a serviço, disponibilizando energia, disponibilizando vida viva. Mas eu preciso querer me ajudar. Abrir o coração. Ele é o exemplo através das suas ações. Mas ele está aqui a serviço do divino. Assim como cada um de nós estamos, mas não acordamos para isso. Então, isso ficou pulsando muito assim em mim, com a necessidade de eu trazer essa fala, que na verdade quem precisa despertar para ser ajudado somos nós mesmos, porque nós temos essa força para nos ajudarmos e olhar para tudo isso que ele disponibiliza e agir, além do medo. Acho que é isso. Obrigada. gratidão, Ananda. Alguém quer trazer algo mais? Eu quero só complementar que, para mim, desde o começo, o que me pegou mais realmente foi essa questão do transcendendo o medo, né? E como eu venho aprendendo, né, o medo é o oposto do amor, né? Então, na minha cabeça ficou só que se eu conseguir entender o que exatamente é o amor, porque eu posso ter uma ilusão também sobre o que é o amor, eu ainda, né? E quando eu entender, o amor vai estar comigo e nada disso mais vai se manter, né? Eu não preciso de pílulas de felicidade, eu não vou mudar o que eu sou para ser aceita por ninguém. É, é só o amor, né? Que acho que é a frase que o Paulo sempre fala, né? É o amor. Então, eu acho que é isso, é entender efetivamente o que é o amor para reconhecer ele dentro de mim. Então, essa é a minha busca. Obrigada. Gratidão, Denise. Saulo, Abaya, tem um satsang, não tem? A ilusão do que é o amor?
Sim, tá. Tem um satsang, a ilusão do que é o amor. A Abaya falou que vai mandar no grupo. Tem uma série sobre o amor, tá? A Baya tá falando aqui que tem uma série sobre o amor, ela vai mandar no grupo, tá, Denise? Gratidão, querida. Alguém mais, gente? Faltam 2 discursos das séries. Sim, É, boa noite. Todo mundo me ouve? sim, Namaskara. E eu estava em Brasília recentemente, eu estava no templo hindu de Anamandirá, e lá em Brasília eu estava falando com as pessoas algumas questões. E é muito importante a gente compreender aonde a nossa mente nos leva, né? A servir, acreditando que estamos realizando algo quando na realidade estamos realizando outro. Então, eu falei sobre o cavalo que passa selado, né? E, infelizmente, muitos de nós já perdemos já esse cavalo. Antigamente, há 5 anos atrás, por exemplo, quando foi realizado esse discurso, eu estava dando instruções sobre pandemia e sobre os processos os quais a gente já está vivenciando hoje, e muitos deles os quais eu já havia tornado claro para a Sangha sobre os movimentos e os momentos que estão sendo colocados hoje e que estão entrando em voga, como 3 dias de escuridão e sei lá o quê, e as comunicações. Então ali eu falo muito claramente, saiba o que você vai fazer, tenha as coordenadas todas corretas do que você precisa fazer e confia que o seu coleguinha vai estar fazendo, mesmo que ninguém esteja vendo, né? Então é uma questão prática ali que está sendo colocada, assim como a Ananda falou aqui também. E eu vou voltar lá no Dhyana Mandiram, quando eu estava falando sobre o cavalo que, que passa selado uma vez. É muito importante você saber que se existe um sofrimento, existe a identificação com esse sofrimento, independentemente do que você esteja fazendo, ele está sendo baseado no medo. E justamente por isso, ele não vai dar certo. A sua ação ela não vai dar certo. Porque quando você está baseando as suas ações pelo medo, você vai tentar retornar aquilo que lhe é conhecido. Você vai tentar retornar aquilo que é seguro para você, que te traz proteção, que te traz conforto, né? É a casa dos nossos avós, é a casa dos nossos pais, é a comida que a gente conhece, é o relacionamento que a gente já teve, é a família que a gente está acostumado, é o dinheiro que precisa estar na conta, enfim. Então, todas essas questões, elas são questões que vão levar você àquilo que já é conhecido. E como eu falei em outro discurso, talvez nessa mesma época, que foi até acho que foi em Rio das Ostras que eu fiz, né? Pés descalços. Todo movimento da mente somente vai levar ao que é conhecido, porque a mente ela é limitada. Então você só vai até onde a vista alcança. Você só vai chegar aonde ele é conhecido, aonde a sua experiência e a sua autorização vai lhe permitir chegar. E a gente está falando de movimentos ilimitados. A gente está falando de algo que é ilimitado, que é você, essa ilimitação. Então esse discurso, ele vem também, e com essas falas de todos, e eu fico muito agradecido por todos os depoimentos, sejam eles em áudio, seja escritos aqui no chat, eu li todos aqui. E esse discurso, ele vem para selar algo muito importante para nós.
que não importa o que você pensou em fazer, qual era a sua ideia naquele momento. Isso não importa. Vocês precisam compreender isso. O que importa é o que está sendo feito. O que importa é a hora que você pega a caneta e assina o seu nome. Isso é o que importa. Se você tem um bom coração, mas não age com um bom coração, do que importa. Se você quer realizar algo, mas não vai realizar, o que importa. Não, mas eu tinha uma ideia. Isso não funciona com o divino. Não existe barganha. Não existe, eu pensei que não existe. Falando no sentido metafórico, figurado, ancestral, para o seu nome estar escrito no livro da vida, você precisa ter a garantia dessa assinatura. Se você não assinou com a sua caneta, se você não pegou essa caneta e você não assinou, você não está lá. É por isso que eu vou ver você e vou te chamar pelo nome, e vou ver você e você vai me ver como eu também sou conhecido. É por isso que a gente se vê face a face ali. E está nas Escrituras. Você vai virar e vai falar: Senhor, mas eu fiz isso, isso e aquilo. E eu vou olhar para você e vou responder: não te conheço. Então nós precisamos ter integridade naquilo que nós fazemos. Integridade no nosso pensamento, integridade com o nosso sentimento. Para essa tríplice causa se manifestar. Não é discursos sublimes para a pura manifestação, esse satsang? Então a gente está falando sobre isso aqui. Então não adianta. Eu tinha uma ideia, mas eu deixei ela para trás e agora eu vou comendo pelas beiradas para ver se vai dar certo. Não dará. Não dará. E não vai adiantar. É como se você quisesse morar na roça. Eu falei sobre isso com a Ananda hoje no satsang da manhã, aqui tomando café, né? A Varre também já participou do satsang tomando café da manhã, a Ima também, Madava também, nos cafés da manhã, a Barra, o povo que está aqui já participou de um satsang no café da manhã. Mas eu falei com a Ananda aqui hoje de manhã. Você vai querer morar na roça, aí você vai comprar uma terra, aí você vai comprar uma casa para você experienciar morar na roça, para que depois você more na roça. Isso não existe. Você entende isso que eu estou trazendo para você? Você vai viver uma ilusão até que você opte por viver essa ilusão ou queira deixar essa ilusão e viver a realidade. Em um ambiente controlado, todo mundo é santo, todo mundo é anjo, todo mundo é iluminado. Eu quero ver, assim como foi colocado aqui, de uma outra forma, com outras palavras, você ser iluminado com sua mãe, com seu pai. E não falando do câncer da minha mãe, mas falando do câncer da mamãe, porque eu falo sobre o câncer da mamãe desde 2018, em Rio das Ostras, inclusive, eu dava esse exemplo, está gravado isso desde 2018, eu falava, nada vai abalar você, nem o câncer da mamãe. Está lá gravado. Desde quando eu morava em Búzios, e esse satsang foi feito em Búzios. Ele estava lá. Nem tinha vindo para a Bahia ainda. E a gente está falando, entrega, 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 confia, 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 realiza. Então, pessoal, não adianta o que você está fazendo agora. Se isso está contra o que o seu coração gostaria de estar fazendo, acabou. Cavalo selado passa uma vez. Então, foi isso que eu falei lá em Brasília também. Não adianta você querer montar em outro. Você vai montar num pangaré.
cavalo era vermelho, você está montando no amarelo agora. Passou, acabou, já foi. Pode desligar, né, do microfone, por favor. A Angélica vai falar. De forma bem prática e bonita, dentro disso que o Saulo trouxe. E às vezes a gente pode parecer que é algo distante, né? Como tornar isso tudo prático? Como saber que esse discurso foi falado há 5 anos atrás e o que eu fiz até aqui? E aí, de forma bem prática, essa semana eu presenciei algo que o Saulo fez com as crianças e que traduz exatamente esse lugar de ser uma pessoa de segurança. Então, às vezes, a gente ainda não está num lugar de não acessar esse medo. Então, é preciso muito a gente trabalhar a nossa mente para que a gente possa agir, de certa forma, de um lugar conhecido através da mente, mesmo que a gente ainda não esteja agindo com o coração. A gente foi passar com o carro em cima de uma ponte, saindo da Flor do Alto para ir para a cidade, em São Desidério. E é uma ponte bem velha, assim, que essa ponte já até caiu algumas vezes. E aí ele trouxe para as meninas: a gente precisa conversar depois, se em algum momento essa ponte cair, com o carro. E aí ele vai trazendo, né, para as crianças ali como agir. Porque no momento onde você estiver lá na confusão, se você não fez esse desenho antes, não quer dizer que vai acontecer ou não. Assim, quando a gente fala, não quer dizer se vai acontecer um caos ou não. Mas como que a gente age se acontece isso? Se alguém for assaltar o teu carro? Então, desenhar esses movimentos de forma sadia, de forma mental, de forma racional, porque se em algum momento algo acontece, mesmo que você não estiver agindo ali com o teu eu, né, com o teu eu sou, você sabe de forma racional como agir. E isso também é trabalhar a pessoa de segurança, né? Então, trazendo isso de forma prática, como que a gente pode fazer essas simulações, né, de, tá, se o carro cair no rio, como que funciona? Se alguém assaltar o carro, como que funciona? Né? Então, isso tudo é a gente trabalhar de forma prática, coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Então, eu quis fazer esse fato que a gente viveu, que traz justamente esse trabalhar pessoas de segurança e trabalhar de forma racional, porque às vezes a gente acha que só vai não acessar o medo e que vai viver ali através do chamado do coração, mas esse racional também ele precisa estar funcionando. Então é isso. Gratidão, gente. Quem mais gostaria de trazer alguma coisa? Então, para encerrar, queria agradecer a cada um de vocês, agradecer a vida de cada um de vocês, desejar bom final de domingo para quem está vendo no domingo, quem está vendo depois, uma boa vida e até breve. Namastê. E para quem está assistindo aqui agora no domingo, amanhã tem Darshan, né? Amanhã tem Darshan. Beijo. Tchau. Boa noite.